Senhor, nós fazemos esse pedido ao Senhor. Ele não é demais, Senhor, porque é isso que o Senhor deseja fazer no coração de cada um de nós. Transformar o coração, transformar a mente, transformar o corpo depois, e depois transformar o nosso lar, e depois transformar esse mundo inteiro, através da transformação de cada um. Pai, nos achegamos ao Senhor mais essa noite. Louvamos o Seu nome, engrandecemos. Estamos aqui sentados, Pai. Aí outros centenas, talvez milhares de filhos ouvindo através da internet, da rádio. Nesse momento nos transformamos numa congregação, Senhor. Olhamos para o céu e clamamos ao Senhor que fale a nós. Fale aquilo que o Senhor deseja falar. Mais uma vez, cura o seu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Que gostoso poder estar aqui a cada domingo à noite. Eu fico olhando você chegando, fico imaginando as pessoas sintonizando o rádio. Tenho recebido alguns e-mails de pessoas que estão ouvindo pelo Novo Tempo daqui de Curitiba, outras pela rádio Novo Tempo de Londrina, que também está transmitindo ao vivo a programação do Clamor da Meia-Noite. Outros e-mails de pessoas que assistem pela internet. Tem alguém de vocês que está aqui essa noite que ouviu pela primeira vez no rádio ou na internet e que está aqui hoje? Quero ver, levanta a mão alto, quero ver sua mão, vamos ver. Olha que maravilha, nós temos aí várias pessoas, que bênção. A exemplo desses que estão aqui, você que ouve pelo rádio, a Rádio Novo Tempo. Nós estamos aqui em Curitiba, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, na Carlos de Carvalho, número 400, tá bom? Então você é nosso convidado especial. Se der, venha hoje ainda. E se não der, próximo domingo você está aqui, junto conosco, para nós sentirmos, para você sentir esse calor, o calor de Deus, quando nós nos reunimos em nome dEle e nos dedicamos a louvar e a ouvir a voz dEle e a palavra dEle. Muito bem. Chegamos à nossa terceira noite. O tempo passa rápido, né? Ainda agora a gente estava começando o primeiro ou a primeira noite do clamor. Agora nós já chegamos na terceira. Que coisa tremenda. Lembra que eu disse para vocês que nós estamos montando um quebra-cabeça? Você esqueceu do primeiro tema? O primeiro tema terminava dizendo que você e eu somos templo do Espírito Santo. Mas quem é o Espírito? Quem é o Espírito Santo? E o que significa ser templo do Espírito? Será que todo mundo é templo do Espírito? Ou será que só alguns são? Se só alguns são, como eles são e por que outros não são? Um monte de perguntas, não é? Você ouve falar muito do Espírito Santo no mundo religioso, não é? Você ouve falar que o Espírito Santo concede dons, e aí você vê algumas manifestações através de televisão, através de rádio, algumas imagens. Como é o mover do Espírito Santo? E qual é o principal propósito do Espírito Santo na nossa vida? E na semana passada, nós pegamos uma pedra do quebra-cabeça assim, que parece que não tem nada a ver com a primeira. E essa pedra, essa peça do quebra-cabeça, mostrava como o inimigo se move através do mundo invisível para nos fazer pecar. Quero saber que você está atento, né? O que aconteceu a semana passada e os passos que a gente vai dando até chegar no pecado, e como a gente não peca ao cometer o pecado, mas ao se separar de Jesus antes. E aí nós fomos passo a passo mostrando e advertindo, e quando chegou no final eu disse para você: eu tenho uma surpresa para você. Se você lutar contra o pecado, você vai perder a luta. Vai perder a luta. Ué, então para que adiantou aquele estudo todo, não é verdade? Mas eu disse, ele é uma pedra, uma peça do quebra-cabeça. E daqui a pouco a gente vai começar a juntar. Hoje
eu tenho uma outra peça do quebra-cabeça. Ela também parece que está desconexa às outras duas. E quebra-cabeça é assim mesmo, não é? Quando você vai montar, antes você pega as peças, e se você é um montador de quebra-cabeça experiente, você separa por cor. Mas quando a coisa é meio uma paisagem verde assim, a coisa fica difícil, né? Você tenta separar. Aí você olha uma pecinha sozinha, não faz muito sentido, olha a outra e tal, e você vai tentando pôr a primeira aqui e a primeira ali, e você junta e vai juntando um grupinho de peças, e daqui a pouco você pega aqueles dois grupinhos e junta, olha aqui, dá certo, e a coisa vai. Assim é a palavra de Deus, um pouco aqui, um pouco ali. Hoje nós temos uma outra peça do nosso quebra-cabeça. E eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus, abrir a Bíblia. Eu quero que você abra a Bíblia. 46 até o 48. João 4, 6 ao 48. A água fizeram cujo filho estava doente em Cafarnaum. Era da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais, milagres e prodígios, de nenhum modo crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo milagre que Jesus fez depois que viera da Judeia para a Galileia. Vou pedir um pouquinho de mais som no meu microfone, não para o retorno. O Senhor Jesus estava no início do ministério dele. Esse era um homem, diz aqui, oficial do rei, um homem importante, tinha um bom cargo, um bom emprego, um bom salário, ele tinha uma boa casa, tinha um bom carro, uma boa carruagem, oficiais ao seu dispor. Esse era um homem de sucesso na sua vida profissional. Ele tinha tudo, até o momento em que ele teve o filho dele doente. Porque quando a gente tem tudo e tem um filho doente, a gente não tem nada. Nada vale a pena. Nada compensa. E é por isso que no passado, quando não havia planos de saúde, algumas pessoas, a gente ouvia muito dizer assim: aconteceu uma doença, o filho ficou doente e ele perdeu tudo. Perdeu tudo quer dizer o seguinte: gastou tudo com médico, hospital, e as pessoas gastavam tudo. Mesmo que o filho estivesse à beira da morte, ele ainda gastava o restinho do dinheiro que ele tivesse, ou ele se endividaria para ter que passar o resto da vida trabalhando para pagar a dívida, por causa de um filho, ou de uma esposa, ou de alguém doente. Esse homem tinha um filho doente, e toda vez que ele levava ao médico, os médicos da época, na época tinha médicos, a Bíblia, por exemplo, um dos livros da Bíblia, ou dois dos livros, Lucas e Atos, foi escrito pelo evangelista Lucas, e Lucas era um médico. Levou para todos os médicos da época, médico após médico. Sabe como é quando alguém fica doente? Olha, tem um médico especialista na cidade tal, e vai para lá. Olha, eu ouvi dizer que no país tal, depois que não resolveu para lá. Cada médico olhava e dizia assim: para o seu filho ficar bom, só se acontecer um milagre. Um milagre.
Você acredita em milagres, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então quer dizer que para você, se você ouvisse isso, você ia dar pulo de alegria, não é? Quer dizer assim, para o seu filho ficar bom, ele está à beira da morte, para ele ficar bom só se acontecer um milagre. Você diz, opa, acredito em milagre. Tá bem, beleza, Senhor. Ia ficar feliz, não ia? Ou você, ao ouvir isso, seu filho começa a ficar doente e você leva ao médico, o médico tira um exame e diz assim, vai morrer daqui 3 meses, tem a doença tal, com 40 anos de experiência como médico, nunca vi ninguém se livrar, vai morrer daqui 3 meses, só se acontecer um milagre. Você ia ficar impactado e chorar ou você ia dar pulo de alegria? Ficou quietinho, né? Você crê em milagre ou não? O sim diminuiu. O sim diminuiu. Eu sei que você pensa muito mais coisas do que eu posso interpretar aqui, ou do que se possa responder com um sim ou não. É verdade ou não é? Nem o você falou forte, olha só. Puxa, eu ouvi o pessoal lá da rádio dizer, olha, o pessoal está lá em casa, que coisa. Os milagres acontecem hoje como na época de Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Mesma proporção? Sim ou não? Mesma intensidade? Sim ou não? Já virou uma bagunça meu auditório hoje. Esse assunto confunde a gente, é verdade ou não é? Confunde a cabeça da gente. Dá uma olhada nesses textos. João 15:7. Jesus diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha o que diz aqui em Lucas 1:5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia. Desculpa. Eu tinha um outro texto. Aí. João 14:13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ele diz que ele vai fazer quanto do que a gente pedir em nome dele? Igreja, não estou ouvindo. Quanto? Tudo. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. É isso que ele disse. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu perguntei se nos dias de Jesus e hoje os milagres são feitos de maneira igual. Tem o mesmo tanto de milagres hoje do que na época de Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Está dividido. Com a mesma intensidade? Sim ou não? O mesmo tipo de milagre? Sim ou não? O Senhor Jesus ressuscitou Lázaro, morto depois de 4 dias. E quando ele foi ressuscitar, mandou abrir a porta do túmulo e disseram: Senhor, já faz 4 dias e cheira mal. Você já viu em algum lugar alguém ressuscitar um morto depois de 4 dias morto, cheirando mal, em decomposição, e dizer: sai, vem para fora, e ele sair e andar assim? Um cego de nascença sair enxergando? Você já viu um aleijado de nascença, alguém que nasceu, teve paralisia infantil e ser curado e sair andando? Alguém torto, algum leproso, faltando pedaços do nariz, das orelhas, pedaços do corpo, e aí a mão ser imposta e aquilo ser restaurado? Sim ou não? Não. E isso mostra para mim alguma coisa. Existem milagres, mas eles não são exatamente iguais àqueles que Jesus fazia. Eles não são exatamente iguais, na mesma intensidade e nem na mesma proporção. O que falta hoje? O que está faltando? Por que não acontece tanto milagre hoje como antes? O que falta? O que falta, igreja? Certeza? É isso? Então, quer dizer, mais fé, mais milagre. Menos fé, menos milagre. Certo ou errado? Certo ou errado, igreja? Quem acha certo, levanta a mão. Quem acha errado, levanta a mão.
Vamos dar uma olhada nesse texto, Lucas 1:5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Os sacerdotes eram divididos em turnos. Havia cabeças de grupos. Abias era um cabeça de um grupo de sacerdotes. E nesse grupo de Abias, a esse grupo pertencia Zacarias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Isabel também era filha de sacerdote. Aqui se tratava de um sacerdote chamado Zacarias, casado com uma filha de sacerdotes. Era como se fosse hoje um pastor casado com uma filha de pastor. Esse era o caso de Isabel e Zacarias. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Olha o que a Bíblia diz desses dois. A Bíblia diz que os dois eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Esse casal, Zacarias e Isabel, eram gente de fé, sim ou não? Sim, eles eram gente de fé, um casal justo diante de Deus, vivia a palavra. A grande deficiência que existe hoje no mundo é de gente que viva a palavra de Deus. Tem muita gente que prega a palavra, tem muita gente que fala da palavra, mas tem muito pouca gente que vive a palavra de Deus. O mundo está clamando por gente que fale menos e viva mais. O mundo está clamando por gente que fale menos de religião e de doutrinas, mas que ame mais e que demonstre o amor de Cristo na sua vida e cujo caráter pareça com o caráter de Cristo. Isabel e Zacarias eram assim. O caráter de Cristo estava refletido na vida deles. Eles eram justos diante de Deus e eles guardavam, observavam os mandamentos e os preceitos do Senhor. Tinha um problema. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Lucas 1:7. Espera aí, eles eram gente de fé, mas eles não tinham um filho. Tinham fé, mas não tinham um filho. Certo? O que acontecia com eles? Bom, naquela época, como muitos pensam hoje, quanto mais fé, mais milagre. Quanto menos fé, menos milagre. Naquela época, como muitos pensam hoje, se você tem problemas na sua vida, é porque você se afastou de Jesus. E você ouve muita gente dizendo assim: olha, tome cuidado, você está passando por problemas, seu emprego está ruim, você está com problema de casamento, você tem filho doente, você está doente. Cuidado, porque mal olhado pega, encosto pega. É porque você se afastou de Deus. Volte para Deus, vem para a igreja, vamos fazer aqui o pacto. Tem um monte de tipo de pactos. Incrivelmente a maioria deles envolve dinheiro. E você faz um pacto com Deus, você dá dinheiro para Deus, e Deus libera salvação para você, Ele libera poder, libera milagre para você, e Ele começa a curar tudo. Não existe nenhum paralelo bíblico onde alguma vez tenha se pedido dinheiro para se executar milagres. Algumas vezes, algumas pessoas vêm para mim dizendo: pastor, eu queria que você orasse comigo, e eu queria saber quanto vai custar a oração. Bem, a oração não custa nada. Puxa, verdade? Já me cobraram tanto por uma oração, e eu já paguei. No caso deles, não adiantou. Eles não tinham filhos. Isabel era estéril. E sabe de uma coisa? Esse casal de fé, Isabel e Zacarias, eles oravam por um filho. Todos os dias eles oravam por um filho, desde que casaram. Eram justos diante de Deus, gente de fé. Orava, e o filho não vinha. Eles tinham um monte de problemas sociais, porque o povo achava que eles não tinham filho porque eles tinham pecado. E aí Zacarias, que era sacerdote, ia para a sinagoga. E quando Zacarias entrava na sinagoga, às vezes ele encontrava alguns sacerdotes corruptos lá. E aqueles tinham um monte de filhos, uma fila de filhinhos assim. E os filhinhos entravam na igreja com esses sacerdotes. E quando o sacerdote corrupto passava assim, os outros diziam, olhando pelo exterior, diziam: uau, que homem de Deus, que abençoado, quantos filhos, todos homens. E quando Zacarias entrava, um vazio atrás dele. E eles pensavam: algum pecado tem em Zacarias, porque ele não tem filhos.
Algum pecado tem na casa dele, na casa da Isabel. A Isabel a mesma coisa, ia para o rio lavar roupa. E quando ela estava lá lavando roupa, as crianças brincando, ela ouvia as mães ralhando com os meninos: menino, para de correr na grama, você vai jogar grama em cima da roupa que eu estendi aí. Joãozinho, não vai no fundo. Mas a Isabel não tinha com quem falar. E as mulheres se reuniam no cantinho e diziam assim: o que será que acontece com a Isabel e com Zacarias? Porque eles não têm filhos. Algum pecado tem aí escondido. Eles não tinham filhos. E o tempo foi passando e foi passando. E eles ficaram bem velhinhos. Zacarias já estava curvadinho. E um dia, era no turno dele, Zacarias foi servir no templo. E apareceu diante dele um anjo. Zacarias provavelmente teve até dificuldade para olhar para o rosto do anjo. Tão curvadinho ele estava. E quando ele olhou para o anjo diz assim: eu vim para atender o teu pedido. E Zacarias deve ter dito: qual? O da coluna? E ele disse: não, o do filho. O do filho ele nem pedia mais. É porque já tinha passado muito tempo. Muito tempo. Muitas vezes Deus faz os milagres no tempo em que a gente não espera. Mas a gente também não está disposto a esperar, não é? A nossa oração para Deus sempre é assim: Senhor, por favor. Jesus diz assim, que tudo que for pedido segundo a vontade dele, ele vai atender, não é? Senhor, faça-se a tua vontade, desde que ela seja igual à minha e que aconteça agora. Não é? A gente sempre impõe isso para Deus. A gente quer que a coisa aconteça agora. Não dá para esperar mais, Senhor. Não dá para ser de outro jeito. Tem que ser assim: Senhor, o Senhor sabe que para eu ser feliz tem que acontecer isso. Eu tenho que casar com fulano, eu tenho que passar nesse concurso, eu tenho que ter tal emprego, eu preciso dessa coisa na minha vida, Pai. Eu preciso que o meu pai seja curado, eu preciso que a minha mãe. Senhor, se o Senhor ama de verdade, o Senhor me ama, faz esse milagre. O Senhor disse que o Senhor faria. Não é como a gente clama para Deus? Eu tenho fé no Senhor, faz esse milagre. E quantos se frustram? No caso de Zacarias, eu fico imaginando como é que as pessoas olhavam para Isabel. Provavelmente quando a Isabel passava na rua, alguma criança dizia assim: mãe, e aquela velhinha, que doença ela tem, que a barriga dela está estufada desse jeito? Meu filho, ela está grávida. Grávida? É, milagre de Deus. Um milagre tremendo. Deus é assim. Ele opera grandes milagres quando é segundo a vontade dele, no momento certo. Mas quem diz que a gente quer esperar o momento de Deus? Não é? Quem nasceu de Isabel e Zacarias? Quem nasceu? João Batista. João Batista não era qualquer um. João Batista veio para preparar o caminho do Senhor. Por isso o Senhor lá de cima olhou para Isabel e Zacarias. Ele disse: filho, filha, tem calma, tem paciência, porque eu preciso que vocês esperem. Porque eu preciso de um pai e de uma mãe igual vocês, para serem pais de João Batista, aquele que há de preparar o caminho do Filho de Deus nessa terra. Mas eles não conseguiam entender. E eles ficavam pedindo, e depois que Isabel não menstruava mais, eles pararam de pedir um milagre. Porque a gente não entende o tempo de Deus, porque a gente não sabe o contexto geral das coisas, e a gente sempre quer as coisas no nosso tempo, na nossa hora, do jeito que a gente quer. João Batista não era qualquer um. Você se lembra o que Jesus falou a respeito de João Batista? A respeito de Isabel e Zacarias, ele disse que eles eram o quê? Justos, que mais? Fala bem forte para o povo lá do rádio ver como é que vocês sabem tudo. Eles eram? Que mais? E o que mais? Eles eram preceitos. Agora eu peguei vocês, viu? Eles viviam de acordo com os preceitos e mandamentos de Deus. Era isso que acontecia. Eles eram irrepreensíveis, vivendo de acordo com os preceitos e mandamentos do Senhor Deus. Isso que eles eram. E João Batista, o que ele era? Diz aí. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João Batista: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? Então me digam, o que foram ver, um profeta? Sim, e eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta. Eu digo a vocês, quem é que disse mesmo? Vamos lá, igreja?
Jesus disse: eu digo a vocês que de todos os homens que já nasceram, João é o maior, porém quem é o menor no reino de Deus é maior do que ele. De todos os homens que já nasceram, de Jesus para trás, de todos os homens que já nasceram, quem era o maior? João Batista. Quem era o maior? João Batista. Obrigado. Eu estou sentindo que tem uma certa preguiça em você hoje, não é? De responder. Mas nós vamos nos comunicando, nós vamos falando, nós vamos conversando. João Batista era mesmo um homem de Deus, um homem de poder, sim ou não? Bom, será que ele era mesmo? De todos os que tinham nascido? Olha, eu quero lembrar você de Enoque, por exemplo. Enoque. Como é que João Batista morreu? Decapitado. Como é que Enoque morreu? A Bíblia diz que Enoque não morreu. Todos os dias, Enoque ele desenvolveu uma amizade com Deus. Enoque desenvolveu o senso da presença de Deus na vida dele. Sabe como é que é isso? Ele começou a falar tanto com Deus. Ele começou a ter Deus tão presente na vida dele, que provavelmente a família de Enoque começou a achar que ele estava maluco. O povo começou a olhar e dizer: esse cara anda falando sozinho, ele imagina alguém aí e fica falando com essa pessoa. Não, Deus era presente na vida de Enoque. Ele falava com Deus assim, como quem falava face a face, mesmo sem ver Deus. Enoque exercitou o senso da presença de Deus, e ele ouvia Deus falar através dos acontecimentos, através da natureza. Ele ouvia a voz de Deus cochichando no ouvido dele, através da consciência. Deus falava com Enoque e ele falava com Deus. Todos os dias, quando Enoque acordava nas madrugadas, ele buscava Deus, e ele olhava para Deus e conversava, e convidava Deus para a casa dele, e para a vida dele, para o trabalho dele. Um dia Enoque acordou, se levantou cedo, de madrugada, convidou Deus para ir para a casa dele. Deus diz: não, hoje eu não vou. Hoje eu não vou. Você já leu isso na Bíblia? Não? Está escrito lá. Deus diz: hoje eu não vou. Hoje é você que vem. E Deus levou Enoque para viver com ele. E Enoque não passou pela morte. Quem foi maior? Enoque ou João Batista? Quem foi? João Batista? Certeza? Quem foi maior? Mas João Batista morreu decapitado e Enoque não morreu. Quem foi maior, Enoque ou João Batista? Eu estou achando que tem gente com dúvida ainda. Deixa eu lembrar você de outro. Moisés. Moisés andou com Deus. Moisés ele andou tão perto de Deus que um dia ele disse: Senhor, eu quero ver a tua glória. Moisés era amigo de Deus, por isso Deus disse assim: Moisés, eu não posso mostrar para você a minha glória, porque senão você vai morrer. Mas vamos fazer assim: eu vou colocar você na fenda dessas rochas. Você vai ficar ali escondidinho, protegido, e eu vou passar de costas, e quando eu passar de costas eu ainda vou cobrir você com a minha mão. Ou seja, o que Moisés viu da glória de Deus foi uma dica de nada, né? Foi uma coisinha assim, um lampejinho assim, uma faísquinha, e foi o suficiente para Moisés descer do monte com o rosto brilhando, a ponto de as pessoas dizerem assim: Moisés, cobre o seu rosto com um pano, porque a gente não consegue olhar para você, de tanto que ele brilha. Coisa tremenda. Moisés morreu e depois lá em Judas diz que ele foi ressuscitado e foi para o céu. Quando o povo estava entrando em Jerusalém, ele não pôde entrar na terra prometida, mas ele viu de lá do céu o povo entrando. Coisa maravilhosa era o plano de Deus para Moisés. Quem foi maior, Moisés ou João Batista? Quem foi? Tem certeza? Olha, como é que você tem tanta certeza assim? Porque o João Batista preparou o caminho, é isso? Vamos pensar no Elias, vai. Esse aqui é o último, tá? Que eu vou falar. Se você não se convencer com esse, não convence mais. Pensa no Elias. Elias, eu gosto de chamar Elias do profeta abusado. Sabe por quê? Pensa bem. Numa época onde o povo de Deus estava em dúvida, não sabia se seguia a Deus ou a um ídolo chamado Baal, Elias, ele convocou o povo e diz assim: vamos fazer assim, um desafio.
Os profetas de Baal vão construir um altar a Baal. E eu vou construir um altar ao Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E o povo não está sabendo a quem seguir. O povo está confuso. Não lembra que nós passamos por tantas coisas com Deus, passamos o Mar Vermelho e tudo mais. Então vamos fazer o seguinte: o altar sobre o qual descer fogo, esse é o altar do Deus verdadeiro. Uau, você teria essa coragem toda? Teria ou não? Eu me lembro de uma história que eu ouvi uma vez de um pastor que estava pregando assim, numa conferência para umas 5.000 pessoas, e quando chegou na hora do apelo final, acabou a energia elétrica, e aí acabou a energia elétrica, não tinha microfone, as pessoas não conseguiam ouvir, um lugar muito grande, e alguém chegou para ele ali e disse assim: pastor, chama o povo aqui da frente para orar, e ora, pastor, com poder, e Deus vai fazer voltar a energia elétrica. E o pastor olhou para o irmão e disse: mas irmão, e se não voltar? O que você acha? Quem que estava certo, o pastor ou o irmão? O pastor ou o irmão? Tem certeza? Você sabe que quando eu pergunto tem certeza, você já não tem certeza de mais nada, não é? Em geral é assim. Mas sabe por que eu fico perguntando isso? É que eu gosto de que você questione as suas bases. No que você acredita afinal? Você acredita em alguma coisa? Você tem certeza daquilo em que você pensa? Você estudou a Bíblia, você foi à palavra para isso? A Bíblia é a luz que ilumina o nosso caminho, ela é a lâmpada para os nossos pés, e nós temos que estar firmados na palavra, num tempo como nós vivemos, porque você fica ouvindo dizer assim: não acontecem milagres na mesma intensidade, na mesma forma, e também não acontecem com tanta frequência como na época de Jesus, mas na tua cabeça está aí um negocinho assim: peraí, mas tem um programa ali que eu vejo, e acontece isso, e acontece aquilo, e aquilo outro, e tem um outro programa que acontece aquilo outro, e aí como é que não acontece? Não, eu nunca vi um morto de 4, a cabeça ficou uma confusão, não é verdade? Questiona, pergunta as bases, por isso a palavra de Deus é tão importante. Elias propôs isso aí, e a gente sabe o que aconteceu. Os profetas de Baal ficaram lá um tempão, tentando fazer cair fogo ali em cima, mas não caiu, uma manhã inteira, e quando foi ali perto do meio-dia, eles desistiram, disseram: tá bom, não caiu fogo sobre o nosso altar, mas também não vai cair sobre o altar dele. Elias era tão abusado, que ele mandou trazer baldes de água, e trouxeram baldes de água, numa época de seca, e encharcaram o altar. Ele tinha construído até um reguinho, e aquilo escorria água ao redor do altar, aquilo encharcado para dificultar mais o fogo, e Elias fez uma oraçãozinha assim: Senhor, para que eles saibam quem é o Deus verdadeiro, e de repente desceu fogo do céu, e consumiu aquele altar todinho. Uau! Elias era um profeta abusado mesmo. Que coisa tremenda. Quem foi profeta de maior poder? Elias ou João Batista? Você tem certeza que foi João Batista? Como é que você tem tanta certeza de que foi João Batista? É porque está escrito na Bíblia. E quem disse isso foi o Senhor? Foi o Senhor Jesus que disse isso. Olha lá o que ele diz: João Batista foi o maior de todos os profetas, dos nascidos de mulher até hoje, o maior de todos foi João Batista. Isso foi o Senhor Jesus quem disse, foi Ele quem falou isso, por isso nós podemos ter certeza. Agora eu quero dizer um negócio para você, antes de você ler o próximo texto. Essa coisa sempre ficou na minha cabeça durante muito tempo, muitos anos. E outro dia, essa semana, conversando com um amigo, ele disse: pastor, está bem, eu tenho trabalhado com ele há 1 ano e meio, orado por ele, eu tenho orado por ele com instância, o Senhor Deus tem interagido na vida dele, o Senhor Deus tem feito coisas tremendas, e na minha vida também por causa dele. E essa semana ele disse: tá bom, pastor, eu acho que a minha fé está crescendo, mas eu ainda tenho dúvidas. Eu digo: a grande novidade, eu também tenho um monte de dúvida. Mas você é pastor? Eu sou, mas eu sou um ser humano, eu tenho um tanto de dúvida. Se você pegar a minha Bíblia, ela tem alguns lugares que tem uma interrogação, tem alguns lugares que tem interrogação e depois tem um X em cima, ali foi onde já foi resolvido, e tem outros lugares onde a interrogação ainda está aberta ali, e eu já procurei e ainda não encontrei resposta, já conversei com um e outro, ainda não encontrei resposta, mas esse assunto ficou comigo durante anos, até que um dia Deus começou a responder para mim. Um dia nós fomos para a casa de uma tia que eu tenho, e essa minha tia mora na praia, morava ali em Itanhaém, no interior de São Paulo.
Naquele dia eu tenho um primo meu, que ele pertence a uma religião sincretista. Eles fazem um sincretismo religioso. Eles pegam de tudo. Eles pegam e dizem assim: Jesus foi um mestre como Buda, como Maomé, como Gandhi, como tantos outros. E Deus oferece a salvação através de todos. E naquele dia eu passei a tarde. Meu primo é um homem de Deus. Mesmo sem ser um cristão, ele é um homem de Deus. Ele é fiel àquilo que ele crê. Ele é um homem de família, um homem fiel a tudo que ele crê. Ele é um homem honesto, ele é um homem que louva a Deus. Ele construiu na casa dele, como na cidade onde ele mora não tem a igreja dele, ele construiu uma capelinha. Ele se arruma e vai com a família para dentro da capelinha para adorar a Deus. Ele e a família, homem de Deus. Aquela tarde eu passei a tarde inteira tentando pregar Jesus para o meu primo e mostrar para ele que Jesus não deixou espaço para outro. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, desculpa se você acredita em algum outro. Você pode continuar, mas não dá para acreditar nele e em Jesus, porque Jesus excluiu os outros. Porque ele era Deus feito homem. Então ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não tem outro jeito. Eu tentei explicar com muito carinho, com muito amor para o meu primo. E foi gostosa a conversa. Naquela noite, nosso filho ficou com febre. E a febre começou a subir. E chegou em 39, 40 graus. E quando chegou em 40 graus, nós saímos para ir para o pronto-socorro. E quando a gente acordou no meio da noite, o meu primo ouviu o barulho, abriu a porta, cabelo desmanchado, e ele disse assim: para onde vocês vão? E eu contei o que estava acontecendo. Ele disse: peraí, não precisa. Se você quiser, eu ponho a minha mão na cabeça dele. Não se preocupe, eu não vou fazer nenhum tipo de oração, de nada. Não vou invocar ninguém, é só a minha mão. Tem uma energia que sai do corpo da gente, e quando a gente impõe a mão assim, a pessoa sara. Eu já vi um monte de gente sarar de dor de cabeça assim, a gente impondo a mão. Me deixa pôr a mão sobre a cabeça dele. Naquela hora, em segundos, a minha cabeça foi e voltou para um monte de lugar. Meu coração bateu forte, porque eu tinha passado a tarde inteira pregando Jesus para ele. E na minha cabeça, em lapsos de segundos, em décimos de segundos, diz para ele assim: não, eu vou orar e o menino vai sarar. Mas eu pensei igual o pastor da minha história: e se ele não sarar? Será que eu sou o único ser humano que já pensou assim na vida? Sou eu o único? Não, não é, mas você é pastor. Que tipo de pastor você é? Foi exatamente isso que eu ouvi no meu ouvido quando eu disse aquilo. Eu disse para ele: obrigado, a gente vai no médico. E eu saí pensando, ouvindo: que tipo de pastor é você? Cadê a tua fé? Por que você não disse para ele? E eu comecei a orar para Deus dizendo: Senhor, eu não sou pastor à toa, eu não estou brincando. Um dia, Senhor, o Senhor me chamou, colocou no meu coração uma coisa que eu nunca pensei na minha vida. Meu pai nunca falou para mim de ser pastor, nem minha mãe, não tem pastor na família. Mas, Senhor, o Senhor colocou no meu coração e na minha alma isso, Senhor. Eu não estou aqui por acaso. Senhor, como é que eu posso pregar uma coisa se eu não consigo ter fé de que essa coisa vai acontecer na hora que eu peço, do jeito que eu peço? Se eu não posso dizer: Senhor, cura, em nome de Jesus eu te ordeno, fica curado, fica são. Senhor, por misericórdia, resolve isso na minha alma, porque isso já tem se arrastado por anos. E aí eu fui embora para casa. Depois de uns 3 meses, um outro menino nosso ficou com febre. A doença era a mesma, coisa de criança, amidalite, provavelmente. A febre começou a crescer, subir. E naquele dia, eu que estava angustiado e vinha orando por aquilo, a minha alma desfalecida, o meu coração quebrado, a minha fé chacoalhada. E eu naquela noite orei e disse: Senhor, nesse quarto aqui só estamos meu filho e eu. Não tem meu primo, não tem ninguém. Senhor, para o Senhor mostrar para mim que eu sou teu servo, que o Senhor é um Deus vivo, cura esse menino, Senhor. E a febre cresceu mais. E a gente teve que dar banhos nele e dar remédio. E eu mais afundado ainda, mais destruído ainda.
Será que algum dia você chegou num hospital diante de um doente, sentiu o desejo de dizer levanta e anda? Será que algum dia você chegou diante de alguém que você amava tanto, você que frequenta uma igreja, você que ama a Deus, você que tem fé em Deus, você que é conhecido como alguém que ama a Deus, e de repente você teve vontade de dizer: Senhor, traz essa pessoa para a vida de novo, para a honra e glória do teu nome, para que ela dê testemunho. Mas você orou e não teve resposta, e não teve coragem de orar em público, com medo de não ter resposta de Deus. Já aconteceu isso com você alguma vez na sua vida? Eu fiquei arrasado, destruído. Enquanto isso, eu, pastor, e as coisas acontecendo na minha vida, eu olhava para trás e disse: tá bom, sim, Deus já fez milagres assim, mas sabe como é que aqueles milagres, não é? Um conta um milagre aqui, outro conta um milagre, uma coisa acontece aqui, outra ali. Aliás, a gente que é cristão hoje, a gente acredita mais no diabo do que em Deus. Quando alguém começa a contar uma história de um endemoniamento e diz assim: olha, eu nunca vi uma coisa parecida. Aquela pessoa, nesse caso era certeza, ela andava pelas paredes, ela andava ao teto, era isso que acontecia, uma coisa terrível. E você começa até a arrepiar. Se for de noite, você diz: para de contar esse negócio, até de noite, eu tenho que ir embora para casa, estou morrendo de medo. Agora, quando a pessoa começa a contar: então eu estava lá naquele dia e apareceu uma pessoa, era um homem alto, loiro, com uma roupa branca, você diz: ih, lá vem a história de anjo. Como é que eu vou acreditar no negócio de anjo? Aí sumiu, a pessoa sumiu. A história de anjo é sempre assim, não é? E você desconfia da história do anjo, mas acredita na história do endemoniado, ou não é? A gente acredita mais no demônio do que em Deus, muitas vezes. E eu ali, com a minha fé abalada, perguntando para Deus: Senhor, como é que se resolve essa coisa na minha vida? Um dia, eu estava fazendo uma semana de oração, uns 2 ou 3 anos depois disso ainda. Eu estava no hotel, lendo a minha Bíblia. Enquanto eu lia, deparei com um texto, Atos capítulo 12. Eu comecei a ler do verso 5 ao 11. Aliás, eu comecei a ler do começo, mas quando eu deparei com Atos 12, o que me chamou a atenção foi o que estava do 5 ao 11. E ali dizia assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Olha que coisa tremenda. Pedro estava no cárcere, preso, mas, diz aqui, havia oração incessante da igreja por causa dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Herodes ia matá-lo, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, correntes, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Olha como é que ele estava, amarrado ali, acorrentado, dentro da cadeia, trancado, e ainda com 2 sentinelas ali perto dele. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse mais: põe a capa e segue-me. Aí você vê que em seguida o anjo sai de dentro da cadeia. Aquela luz apareceu para Pedro. Os sentinelas não viram nada. Eles saíram, a porta se abriu, as sentinelas não viram. A corrente saiu, as sentinelas não viram. E Pedro achou que estava sonhando. Ele só viu que aquilo era verdade quando ele chegou lá fora, e lá perto do rio, no barco. Aí ele olhou e viu que ele não estava sonhando. E eu, lendo isso, eu disse: Senhor, é isso aqui, é disso que eu estou falando, Senhor. Por que eu não vejo esses milagres acontecendo assim hoje? Por que não está acontecendo isso, Pai, desse jeitinho hoje? E aí Deus diz assim: você não começou a ler aí, começou? Não. Começou do início, Atos 12, 1, não foi? Volta lá. E aí, me lembrei, voltei. Porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a
a Pedro, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Diz aí que a história começou assim: o Senhor, naquela época, derramou o seu espírito, a igreja estava crescendo, pregando, isso começou a incomodar as pessoas. E aí Herodes pegou Tiago, irmão de João, os dois tinham andado com Jesus, discípulos de Jesus, e matou Tiago ao fio da espada, provavelmente decapitou Tiago. E aí eu entendo: mais fé, mais milagre; menos fé, menos milagre. Pedro foi liberto porque tinha fé. Tiago morreu porque não tinha fé. É ou não é? Então como é que é essa coisa? Como é que funciona isso? Se aquela era a época do derramamento pleno do Espírito Santo, se os milagres aconteciam ali, se o anjo apareceu e arrancou Pedro da prisão, por que não foi um anjo para arrancar o Tiago da prisão? Por quê? E na minha cabeça começou a iniciar-se uma resposta, e Deus dizendo assim: presta atenção nisso. Eu é que sei quando as coisas devem acontecer. Eu é que conheço o todo. Eu é que olho daqui de cima e vejo a vida de todos, e o que deve acontecer aqui e ali, para que as coisas se encaminhem. Eu é que sei qual é o seu bem, e eu, Deus, eu não estou interessado na sua vida aqui na terra. Sim, eu estou interessado, mas eu estou mais interessado na sua vida eterna. Presta atenção: se algum dia você for sofrer um acidente, nesse acidente, eu, Deus, tiver que escolher entre deixar você morrer, porque você está preparado naquele momento, e te dar a vida eterna, ou deixar você viver, eu sabendo que lá na frente você vai se perder, e vai perder a vida eterna, eu vou escolher te dar a vida eterna. Você vai morrer agora, mesmo que você tenha 15 anos de idade, vai morrer agora, vai ganhar a vida eterna. Mas não vou deixar você viver depois. Seus pais vão sofrer, vão chorar. Eles vão perguntar: Deus, como é que o Senhor permitiu um menino que era a alegria da nossa casa, uma menina que era a alegria da nossa casa, e o Senhor permitiu, por quê, Deus? E Deus de lá chorando olha para você e diz: se você tivesse ligado comigo, se você tivesse ligado na minha palavra, se você me conhecesse de fato, você ia saber que eu amo o seu filho mais do que você é capaz de amar, e que eu estou pensando no bem dele. Se você ficar fiel, vai encontrar o seu filho lá no céu. Mas só esse texto para isso? Só esse? É muito pouco, não é verdade? Não. E o tempo passou, quem sabe talvez mais um ano, e eu estava fazendo uma outra semana, e de repente eu deparei com esse outro texto. E quando eu li esse texto, eu lendo, eu comecei a rir sozinho, de tão alegre que eu fiquei, no quarto do hotel, lendo a Bíblia de novo. Eu comecei a rir sozinho, sorrir. Eu ajoelhei para orar a Deus e: obrigado, Senhor, por esse texto. João 10:40. Ele voltou de novo para o leste do Rio Jordão, está falando de Jesus. Foi para o lugar onde João Batista tinha batizado antes, e ficou lá. Jesus foi para onde João Batista tinha batizado e ficou lá. No verso seguinte, 41, diz assim: e muita gente ia vê-lo, dizendo: João não fez nenhum milagre, mas tudo o que ele disse sobre Jesus é verdade. E por que eu dei risada? É porque Jesus é o Deus do contrário. Jesus é o Deus do contrário. Presta atenção no que eu estou dizendo. Dá a impressão até que quando Jesus entrou nesse mundo, quando ele ensinava, as pessoas não entendiam nada. É como se ele tivesse entrado numa sala onde todo mundo estivesse plantando bananeira, e ele olhasse e dizia assim: gente, vocês estão de ponta cabeça. E as pessoas diziam: não, Senhor, o Senhor que está de ponta cabeça. Filhos, vocês estão de ponta cabeça. Senhor, é o Senhor. O Senhor não está vendo? Está todo mundo na mesma posição, só o Senhor que está com a posição diferente. Mas filhos, o pé foi feito ficar no chão, não a mão. Vocês estão com a mão no chão, vocês estão plantando bananeira. Olha o cabelo de vocês, como é que está aí para baixo, filhos. Eu estou em pé. Você sabe por que eu estou fazendo essa comparação? É porque Jesus falava e as pessoas não entendiam, como se ele estivesse numa posição diferente dos outros. Jesus dizia assim: quer ser o maior no reino do céu, seja como uma criança. Você quer ser grande? Quando alguém bater do teu lado direito do rosto, dá o lado esquerdo para ele bater também. Você quer ser o maior?
seja o menor. Você quer o melhor caminho para ir para o céu? É o caminho estreito. Quer a melhor porta? É a porta estreita, porque largo é o caminho da perdição, e são muitos os que andam por ele, mas é pequeno e estreito o caminho, a porta é estreita e o caminho que leva para a salvação, e são poucos os que andam por ele. Você quer o maior de todos os profetas? Quero. Eu dou para você João Batista, aquele que não fez nenhum milagre. E aí está dito, João não fez nenhum milagre. Uau! E eu ri sozinho. Porque Jesus chama de o maior de todos os profetas um homem que não fez milagres. Não fez milagres. E aí alguém pode dizer, que bom, estou na igreja certa, porque aqui não tem milagre. É ou não é? Aqui tem milagre ou não tem? Tem ou não? Como são os milagres? Bom, posso contar um para você. Minha tia, a mãe daquele primo meu, ela ficou doente, logo em seguida. Ela teve uma doença terrível que foi acabando com a vida dela rápido. Fez um tratamento mal feito, e aquilo foi piorando e piorando e piorando. Aí, um dia meu pai me ligou em casa. Era a última irmã dele. De 9, 8 irmãos, só sobrou ela. E ela estava morrendo. Meu pai disse, o médico mandou de volta para morrer em casa. Ela está desfigurada, não tem cabelo, está toda torta, paralisia facial. Ela é outra pessoa. O médico mandou, ela não se levanta para nada, está morrendo, mandou para morrer em casa. E eu senti no meu coração um desejo de orar pela minha tia. Pegamos o carro no outro dia e fiz uma viagem lá de 3h30 só para ir orar com a minha tia e voltar no mesmo dia. E quando eu cheguei, minha tia estava lá na cama, deitada, mesmo desfigurada. Ela disse assim, sabe, ontem eu estava vindo do hospital, e a gente vinha de carro, e o carro parou no sinal, e parou um carro do nosso lado, e um menininho, e eu vi o menino falar assim, mãe, olha aquela mulher feia, como ela é feia, mãe, eu nunca vi uma mulher tão feia assim na minha vida. E ela sorriu, um sorriso triste. Você que é uma mulher sabe o que é isso para uma mulher, não é verdade? Ouvi alguém dizendo assim, aquela mulher é a mulher mais feia que eu já vi. Eu disse, tia, você acredita em Deus, não acredita, tia? Minha tia disse, eu acredito. Mas eu já pedi para Deus algumas vezes e Deus não fez nada. Sabe, eu tenho uma amiga minha, que essa doença se manifestou nela igualzinha a mim, anos atrás. E ela pediu para Deus que deixasse ela viver para cuidar dos filhos. E Deus deixou, ela já faz 15 anos que ela teve, e ela está viva ainda. Mas o médico me mandou para casa para morrer. Sabe, eu não aguento mais. Teu primo tem boa vontade, mas eles ficam pondo a mão na minha cabeça, ele, o pessoal lá da igreja dele, e não acontece nada, só dói mais minha cabeça. E eu estou desanimada, eu não suporto mais. Tia, eu quero orar com você, mas eu aprendi, tia, a orar segundo a vontade de Deus. Eu vou clamar a Deus, vou pedir a cura e vou dizer, Senhor, seja feito de acordo com a tua vontade. Você aceita, tia? Aceita. E a gente foi, oramos, e eu fui embora. Na outra semana meu pai me ligou. Diz assim, tua tia levantou para cozinhar. Foi um grupo de gente, ela levantou para cozinhar. E as notícias só de melhora, e foi melhorando, e foi melhorando, e melhorando. Depois de 2 anos, eu fui visitar minha tia. Minha tia já não era mais a mulher mais feia do mundo. Ela estava restaurada, o cabelinho dela tinha crescido. Eu parei o carro do lado de fora, enquanto eu tirava as malas, a minha esposa entrou com os meninos, e daqui a pouco meu primo que estava lá saiu e disse assim, você já viu a mãe? Eu digo, ainda não. Nossa, corre lá, porque minha mãe está ansiosa para te ver, ela ama muito você.
ela gosta demais de você, muito agradecida. E eu pude conversar com a minha tia, e Deus deu para ela cura e sobrevida. Viram só que milagrão que eu fiz? É ou não é? Ó, quando precisar de milagre, fala comigo. Até dói ver eu falar isso, é ou não é? Não dói? Não ofende você assim? Então por que você acredita que alguém tem poder de realizar milagre? Não há homem no mundo que tenha poder de realizar milagre. Não há pastor, não há apóstolo, não há discípulo, não há nada nesse mundo capaz de realizar milagre, a não ser o Senhor Deus, segundo a sua vontade. Ele é capaz de realizar os milagres. Só Ele faz os milagres. Só o Senhor pode realizar os milagres. E sabe de uma coisa? Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo claramente o que acontece. Porque quando Pedro passou na porta do templo, e aquele aleijado diz assim: me dá uma esmola pelo amor de Deus. Ele diz: eu não tenho nem ouro, nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Jesus tinha dito para ele: olha para ele e cura ele, porque eu vou deixar você ser meu instrumento e curar. E ele disse: em nome de Jesus, levanta tua cama e anda. E ele curou obedecendo a ordem de Jesus a ele. Porque é o Senhor quem dá a ordem, é dele que parte o comando e não de mim. Não sou eu que escolho: Senhor, aquele vai ser curado, aquele. Por que eu não posso escolher? Simplesmente porque eu não tenho como escolher, a não ser que eu escolha segundo a vontade de Jesus. O Senhor Jesus, o Senhor Deus fala na palavra dele em Tiago 4,3: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres. Quanta gente está querendo dinheiro. Eu conheci uma família começou a estudar a Bíblia. Aliás, eu quero dizer para você, se você tem mesmo interesse em conhecer a palavra de Deus e não ser enganado, atende a esse chamado da classe. Nossa classe bíblica é maravilhosa. Vai tirar suas dúvidas do clamor 15:06 e depois às 9 horas. Vai das 9 às 10. E 10 horas você sai daqui. Se você ficar conversando na porta, você sai daqui às 10. Facilmente. Então fica lá. Vai lá e aprende. 9 horas, acabou, você vai para lá. E você que não mora aqui, que não veio aqui na igreja, mas mora aqui em Curitiba, vem para cá, na Carlos de Carvalho 400. Nós estamos esperando você. Agora veja, quanta gente. Eu estava dando estudo para essa família, e então a mulher resolveu se batizar, e eu perguntei para o homem, um professor universitário: você vai se batizar também com a sua esposa? Ele disse: não, pastor, ainda não. Por que você não vai batizar? Pastor, é porque eu já investi dinheiro demais naquela igreja onde eu pertencia lá. Muito dinheiro, pastor, eu investi, e eu estou só esperando receber agora aquilo que eu investi, porque Deus vai multiplicar muito para mim. Investimento no banco de Deus. É simples, não é verdade? Você dá para Deus e Deus multiplica o dinheiro. Você acha que esse é um motivo bom para se buscar a Deus ou é um motivo egoísta? Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos... Deus está dizendo: peça não segundo a sua vontade, não segundo o seu poder, mas peça segundo a minha vontade. Aliás, quando os discípulos pediram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, Ele diz: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Está lá em São Mateus capítulo 6, e lá no final ele diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Lembra quando Jesus lá no Getsemane, ele orou? Lembra o que aconteceu quando ele orou lá? Ele disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu tenha que beber. Senhor, se possível, se tiver algum jeito de salvar a humanidade sem eu ter que morrer, salva, Senhor. E Deus lá de cima diz: não, não é possível, você vai ter que morrer. Mas ele disse: seja feito de acordo com a tua vontade, não a minha vontade. O Senhor Jesus orou de acordo com a vontade de Deus. Acontece que nós vivemos numa geração de cristãos egoístas, que vão para a igreja para receber milagre. Eu não conheço uma história de ninguém na Bíblia que foi chamado por Deus para receber milagre.
Talvez a sua história vai ser a única no universo. Se você está vindo para a igreja para receber milagre, se você está indo para alguma igreja para receber milagre, porque um dia você ouviu alguém, viu um movimento e alguém dizer assim: olha, vem para cá porque aqui tem os milagres, e você viu milagres acontecendo, e você foi, porque você está precisando de emprego, você está precisando de dinheiro, você está precisando reconstituir a família, está precisando de saúde, então você foi. Mas acontece que você foi para receber bênçãos. Não vejo a história de ninguém atrás. Aliás, quando o Senhor Jesus chamou o apóstolo Paulo, por exemplo, Paulo diz assim: 3 vezes eu clamei ao Senhor, porque eu tenho uma doença que é um espinho na carne. Eu clamei dizendo: Senhor, me cura, por favor. E o Senhor diz assim: Paulo, meu filho, você está confundindo as coisas. Eu não chamei você para você ser curado. Eu chamei você para curar, Paulo. Vai abençoar os outros. Não chamei você para ser abençoado. Chamei você para abençoar. Vai abençoar os outros. Vai curar os outros. A sua doença, Paulo, a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Curte a sua doença, porque eu não vou curar você. E eu me lembro do Senhor Jesus. Tem algum milagre que Jesus deixou de fazer? Tem ou não? Sabe? Um dia, João Batista, primo de Jesus, estava na cadeia. Ele tinha batizado Jesus. Ele tinha visto a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a trindade ali. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os 3 estavam. O Espírito Santo desceu como pomba e o Pai disse: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. Você acha que João Batista tinha dúvida se Jesus era o Messias ou não? Não tinha, mas ele foi preso e as coisas começaram a ficar ruins, e João Batista começou a sentir o gosto da morte na sua boca, a morte se aproximando. Sabe, quando a gente sofre na vida, a gente tem a tendência de abandonar a Deus, quando nós não temos raízes profundas. Quando você não conhece a Deus, um filho de Deus pode ser discernido pela maneira como ele age no meio dos problemas. O filho que não é filho de Deus e que não tem raiz profunda, quando os problemas vêm e ele abandona Deus, diz: entrei na igreja errada. O filho de Deus, quando os problemas chegam, ele se apega a Deus e diz: Senhor, me ensina, porque eu preciso aprender. Essa lição é doída, Pai, mas me ensina porque eu preciso aprender. Me mostra onde que eu tenho que purificar o meu caráter, porque eu quero crescer. O Senhor está me dando o prazer de sofrer como Jesus sofreu. Me ensina, Senhor. E o Senhor ensina através do sofrimento. É assim que ele faz. E João Batista ficou na cadeia, e sabe, ele sentiu a morte se aproximando, e ele se desesperou. E os discípulos de João Batista vinham e diziam: João, olha, ele fez um milagre hoje. Sabe o que ele fez? Ele deu vista a um cego. No outro dia: João, você não vai acreditar, chegou um leproso caindo aos pedaços, João, ninguém tocava, todo mundo se afastou. Ele tirou aquela coisa do leproso, ele estava horrível, João, faltava pedaços do nariz, da orelha, da boca, apareciam os dentes dele por dentro do rosto, João. E sabe o que ele fez? Ele tocou, e aquela pele, João, dava para a gente ver a pele se refazendo na frente da gente, João. João, ele não vai tirar você da cadeia. Ele é seu primo, João. Ele é o Messias ou ele não é? Será que esses milagres que ele está fazendo são por Deus mesmo? Porque você é enviado para preparar o caminho do Messias. E se ele é o Messias, por que ele não tira você, João? E João começou a tremer e a titubear. João, ele ressuscitou a filha de Jairo. Lembra o Jairo, João? Ele ressuscitou a menina estava morta. Ele ressuscitou, João. Esse poder é o poder de Deus ou é o poder do diabo? Porque se ele for o Messias, João, você veio preparar o caminho do Messias. Sabe, querido, quando alguém fica doente na sua família, não falta quem diga assim: se não está resolvendo na tua igreja, leva para o lugar tal, porque lá eles fazem milagre. Não falta discípulos de João Batista que chegam para botar minhoca na tua cabeça e diz: se com Deus não está resolvendo, busca o diabo. Presta atenção, eu não estou dizendo que qualquer outra igreja que não é adventista é do diabo. Você está entendendo? Existem milagres verdadeiros aqui e nas outras igrejas também. Existem. Mas existem lugares onde só há milagres falsos. Só. Você quer ver a lista aqui? Eu não fiz. Porque Deus manda cada um pedir discernimento do Espírito para saber. Ele dá uma
algumas coisas na Bíblia para a gente saber. Isso Ele dá. Mas Ele não bota placa de igreja. Ele diz lá é assim, 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 assim. Aí você vai saber como é que é. Você vai discernir. E Ele vai discernir quem é filho dEle e quem não é. Quem está vindo a Ele porque quer Deus, quer ouvir a verdade, anseia pela verdade na sua vida. E quem está vindo por egoísmo, para satisfazer as concupiscências da carne, como diz ali o texto de Tiago. Quem está vindo só porque quer receber, receber, receber. O Senhor Deus tem poder para realizar milagres. Assim como Jesus tinha poder. E quando os discípulos de João Batista chegaram lá, o João Batista, Senhor Jesus, João Batista mandou perguntar: o Senhor é o Messias ou a gente vai esperar outro? Isso está lá em Lucas capítulo 7. E aí os discípulos perguntaram a Jesus. A Bíblia diz que Jesus se virou, fez alguns milagres. Voltou para eles e disse assim: vão lá e digam para o João o que vocês viram. Os surdos ouvem, os cegos veem, os coxos andam. Os mortos são ressuscitados, o evangelho está sendo pregado aos pobres. E diga para João o seguinte: bem-aventurado é você, João, se você não perder a sua fé em mim. É duro ouvir isso, não é? Quando você está para morrer, você diz: Deus me cura, e Deus diz: filho, bem-aventurado você, se você não perder a sua fé em mim. Eu tenho poder para fazer milagre. Eu sou o Deus do impossível. Mas algumas coisas eu decido não fazer. Eu fico arrepiado, sabe, quando eu penso assim que João Batista ouviu aquilo e entendeu e disse: me perdoa, Senhor, porque eu duvidei. Eu estou aqui, Senhor, para o que der e vier. Estou nas tuas mãos. E ele foi decapitado, degolado. E a gente pensa: puxa, mas que coisa. Para mim me dá a impressão, quando eu olho assim, dá a impressão que até um certo egoísmo de Deus, botar um camarada como João Batista no mundo, fazer o Zacarias e a Isabel sofrerem tanto, e ele prepara o caminho de Jesus, prepara, e depois me dá a impressão que Deus olhou e diz assim: espera aí, para o ministério de Jesus aparecer, João Batista não pode estar junto, senão vai dividir a coisa aqui, vai ter duas igrejas. Vai ter gente que, por mais que o João Batista diga, vai lá e segue Jesus, eles não vão, eles vão ficar lá no João Batista, por mais que o João Batista se esforce, então João Batista tem que morrer. Uau, Deus parece assim tão... Mas aí, quando eu me lembro que Moisés não entrou na terra prometida, mas Deus o ressuscitou e levou, e ele viu o povo entrando de lá de cima. E quando eu leio que quando o Senhor Jesus ressuscitou, os túmulos se abriram, e que sepulturas se abriram, e que diz que ali saíram muitas pessoas e entraram nas cidades e foram reconhecidos. Eu fico pensando, bom, como é que alguém ia reconhecer o Moisés, ou o Elias, ou como é que alguém ia, o Noé, ou o Adão? Ninguém ia conhecer, porque não existe foto disso. Se eles estivessem aqui no nosso meio, ninguém ia saber que era eles. Mas o João Batista eles iam reconhecer, se ele ressuscitasse e entrasse dentro da cidade. E eu fico arrepiado de pensar que João Batista pode ter ressuscitado ali e ter ido para o céu junto com Jesus e ter visto o coroamento de Jesus, a coroação de Jesus, a entronização de Jesus como Rei do universo. Porque Deus sabe das coisas melhor do que você e eu. Ele conhece o nosso futuro. Ele sabe o que nós precisamos e o que nós não precisamos. Queridos, o Senhor faz milagres? Faz. Milagres maravilhosos. Ainda agora, há 3 semanas, Deus realizou um milagre maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E que eu não vou contar aqui, mas no sábado que vem nós vamos ter uma vigília nessa igreja. Dia de jejum e oração, santa convocação. Vai começar às 5 da manhã e vai terminar 1 da tarde com uma santa ceia. E a pessoa que viveu esse milagre vai estar aqui contando esse milagre para nós. Em um dos testemunhos. 5 da manhã até 1 da tarde. O Senhor faz milagres maravilhosos. Mas o Senhor diz assim: o meu objetivo não são os milagres. Eu tenho outros objetivos. Eu tenho outros planos.
Sabe por quê, filho? Você pode ser enganado. Aqui, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor, disse o Senhor Jesus, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Qualquer um que faz milagres, a primeira coisa, olha se ele faz a vontade do Pai que está nos céus. Olha se ele vive uma vida digna do que está na Bíblia, na palavra de Deus. E Jesus continua falando, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e também não temos em teu nome expelido demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha só a lista de coisas. Olha só o que o Senhor Jesus diz: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olha a lista de coisas que esse povo faz. E Senhor, em teu nome, o que nós fizemos? Profetizamos. Em teu nome o que mais? Expelimos demônios. Em teu nome realizamos muitos milagres. E eu me lembro de uma série de conferências que eu fiz, parecida com essa, numa igrejinha lá no interior. E aí uma moça que estava frequentando a série, chegou numa noite, ela tinha uma filhinha e disse assim, pastor, ora por mim, está muito difícil vir aqui da igreja, porque eu tenho uma irmã, minha irmã diz assim, por que você está indo naquela igreja? Porque lá é muito bom a gente ouvir a palavra de Deus, eles explicam tudo de acordo com a Bíblia, mas você vai lá, eles não têm poder lá. Por que você está indo se eles não têm poder? Não, mas eles têm poder, eles são seita. Você já ouviu alguém dizer para você que isso aqui é seita? Já ouviu? Então, faz um favor, anota todos os textos, não sai daqui sem pegar o papel ali na saída, compara com a tua Bíblia, se alguma coisa que eu estou falando não está de acordo com a Bíblia, compara ali, clama a Deus, pede a Deus, deixa Deus responder para você. E aí ela disse, não me parece, porque eles aceitam a salvação pela graça em Jesus Cristo, mas eles não louvam com poder sim, não oram com poder sim. E ela disse, garanto que lá eles não têm expulsão de demônio no culto. Pastor, eu travei, porque eu nunca vi expulsão de demônio aqui. Na hora que eu travei, minha menininha de 3 anos, cutucou minha irmã e disse assim, tia, lá não tem demônio para expulsar. Deus fala pelas crianças, queridos. Deus fala pelas crianças. Na igreja de Deus, quem fala é Jesus. Na igreja de Deus, quem prega é o Senhor Jesus. A palavra é dele, através do Espírito. Não tem lugar para mais ninguém falar. E se por acaso algum dia aparece algum que é raridade, ele é tirado para fora, porque não tem lugar aqui dentro. E lá fora vão cuidar dele. Ou não vamos nem cuidar, deixa lá, porque a coisa que ele menos gosta é ser ignorado. Então ignora, deixa lá. Vamos fazer o que? Lidar com ele? Nada. Deixa ele lá, até ele cansar. Ou então vamos orar, invocar o nome do Senhor e vai sair, mas não dentro da igreja. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Expelir demônio me parece coisa de Deus, não parece? Fazer milagres, coisa de Deus, não é? E profetizar também me parece coisa de Deus. Mas Jesus está dizendo que tudo isso pode também ser iniquidade. Ele está dizendo, tem na igreja de Deus isso, mas também tem, o diabo faz isso. Iniquidade é pecado. Quando o profeta, quando o pregador, quando o milagreiro não vive segundo a palavra de Deus, todo aquele que faz a minha vontade, esse sim. E o apóstolo Paulo diz, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Meu Deus, não pode ter uma coisa mais clara do que a palavra de Deus, queridos. Como é que você é capaz de ir para um lugar onde se faz mercado da palavra de Deus? Como é que você é capaz de achar que Deus está dentro de um lugar daquele? Ou você já viu algum relato na Bíblia dizendo assim, e então Jesus, após ressuscitar Lázaro, pediu a Judas, que era o tesoureiro, para passar a sacolinha, e Judas dizia, contribua para o ministério de Jesus, para que ele possa avançar. Não tinha isso. Em nenhum momento tinha isso, querido. Presta atenção. Deus dá tudo para você. Todos os subsídios na palavra dele. Ele diz assim, quem vê, quem ouve, entenda o que o Espírito diz às igrejas. Agora pensa bem, se o Espírito de Deus
é quem dá ao homem o poder de ser instrumento na mão de Deus para efetuar curas e milagres. E se isso existe, e se isso existiu no Pentecostes, e se eu estou dizendo que esses milagres hoje não são assim tão frequentes como na época de Jesus, mas eles estão aumentando, eles estão acontecendo cada vez mais. Eu vejo o Senhor se movendo, despertando pessoas. Para que serve então o Espírito de Deus? Quem é o Espírito de Deus? Qual é a obra que Ele tem que realizar na sua vida e na minha vida? O que Ele quer fazer? Onde se encaixam os milagres aí então? Onde? Só tem um jeito de você saber, é voltando aqui. Porque a partir de agora a gente vai entrar no batismo do Espírito Santo. A partir de agora nós vamos entrar nos feitos maravilhosos do Espírito de Deus. Quem é o Espírito de Deus? O que Ele faz, como Ele age, como Ele batiza. Mas vocês acreditam no batismo do Espírito Santo? Como não vamos acreditar se ele é bíblico? Enquanto isso, Deus vai chamando você, vai dizendo: filho, vem para mim. Eu estou trazendo você para você entregar a sua vida, o seu coração para mim. Você tem adiado entregar o coração a Jesus? Tem? Você tem adiado abrir a porta do coração e colocar tudo na mão dele? Já procurou Jesus por tantos e tantos motivos particulares, às vezes até egoísticos? Aí Deus olha para você e diz: filho, não interessa o seu passado, hoje eu estou chamando você para vir para mim. Você é meu, você é minha. Abre o coração e a mente, recebe a luz da palavra. Ouça a verdade, e a verdade vai libertar você. É por isso que quando você sair desse lugar, cada vez você sai mais leve, porque você esteve na presença de Jesus. Porque Jesus traduz as minhas palavras e fala no seu coração. Amém? Jesus vai dizer para você essa noite: filho, sem eu te prometer milagre, sem eu prometer para você emprego, sem eu prometer para você nada, pelo contrário, eu prometo para você que se você for meu, você vai ser perseguido. Eu prometo para você que se você entregar o coração para mim, você vai ter que andar no caminho estreito. Eu prometo para você que se você entregar sua vida para mim, o seu fardo vai ser carregado. Mas eu prometo que eu pego o teu fardo para mim e coloco o meu, que é mais leve. Eu prometo que se você tiver que andar no vale da sombra da morte, eu ando com você, e a minha vara e o meu cajado consolam você. Eu não prometo tirar você desse mundo, mas prometo livrar você do mal. Eu não prometo livrar você dos problemas dessa vida e nem das doenças, mas eu prometo dar para você paz no meio da tempestade. Eu prometo. Então, filho, vem para mim, vem para mim. Quer vir para Jesus? Então você que nunca entregou o coração a Jesus publicamente, você que nunca assumiu a sua posição com Jesus, ou você que um dia entregou o coração a Jesus, mas rompeu com Ele, foi para longe, Jesus vai chamar você para vir aqui. Eu quero orar com você. É só para você que nunca entregou o coração a Jesus publicamente, ou você que rompeu com Ele, você que se sente fraquinho, ou para você com quem o Espírito de Deus está falando e está dizendo assim: é com você a conversa agora, filha, vem, é com você, filha. Você vai sair do seu lugar e vai vir, mas quando você vier, presta atenção, é compromisso com Jesus. Esse compromisso quer dizer: eu vou estudar a tua palavra. Estudar a tua palavra é vir aqui na classe. Se você não puder vir na classe das 7 ou das 9, procura a gente, eu tenho uma lista de horários. E se você não puder vir em nenhum dos horários, eu digo para você: nós vamos estudar a Bíblia com você na sua casa. Mas não tem desculpa para não conhecer a Jesus. Levantou daí, você vai assumir o compromisso de conhecer a Jesus. Amém? Porque você está vindo, eu estou esperando você. Quando Jesus te chama e tu não vens, para onde vais então? Volta
Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. E aí, você vai ficar sentado aí ainda? Só por causa de ter que fazer alguma coisa, estudar a Bíblia e se dispor a chegar mais perto de Jesus? Ele já fez tudo por você, Ele morreu por você, Ele deu a vida por você. Além do mais, Ele toca no seu coração todo dia. Não toca? Chacoalha você, chama você, Ele diz: filho, quando é que você vai voltar? Filha, por que você vai continuar nesse caminho seu? Então não fica sentado, mas você esteja lá em cima, sai e vem para cá. Quem sabe você esteja ouvindo pelo rádio, seu coração está tremendo. Quem sabe você está passando aqui pertinho, na rua Carlos de Carvalho 400, para o seu carro e entra aqui. Eu quero ver você entrando por aquela porta aqui. O Senhor Jesus está convidando você. Se você estiver na internet, se estiver em Londrina, para onde você está, levanta na frente do seu rádio, do seu computador, levanta e assume o compromisso com Jesus. E se estiver aqui é mais fácil, só levanta e vem. Jesus vai dizer: quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida pode transformar tua força e teu vigor. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Ainda dá tempo de você chegar. Vem. Se Ele está falando, vem. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Será que ainda tem alguém que precisa levantar e vir? Ainda tem uma pessoa.
Tem um monte de gente orando por você aqui hoje, para que você tenha coragem de vir. Se você estiver precisando de ajuda, levanta a mão e alguém vai pegar sua mão e vai trazer você para cá. Faz isso. Não consigo ir sozinho, estou precisando de ajuda. Levanta baixinho, quem estiver do teu lado vai ver. Não precisa nem levantar para todo mundo. Não fica aí no seu banco, não fica. Cadê você? Você está vendo alguém lutando do seu lado? Oferece a mão para eles. Vamos lá, eu vou com você. Vamos. Chega aqui pertinho de mim, aqui na frente, bem pertinho. Quero orar com vocês aqui. Vem para cá, junta aqui no meio. Cadê você que não veio ainda? Vem. Amém, porque você está vindo. Valeu a pena esperar por causa de você. Está faltando você ainda. Cadê você? Cadê? Toda noite aqui um grupo de pessoas se reúne aqui em cima. Nesse lugar oval aqui tem uma câmara de oração. E hoje à noite eles se espalham e eles ficam orando dentro dessa congregação aqui. O povo de Deus está orando por você. Amém, porque você está vindo. Amém. Se você estiver chegando ainda, eu espero você chegar aqui. Não tem problema. Lembra que é um compromisso com Jesus. Abre a vida, abre o coração. Porque se você vier hoje e nunca mais voltar, se você vier hoje e não estudar a Bíblia, não for conhecer Jesus, você vai ficar mais frustrado ainda. Jesus não é mágico. Ele não estende a varinha de condão e diz assim, pum, transformado. Não. Tem que formar o caráter com Ele, construindo tijolo por tijolo, conhecendo, abrindo a vida. É assim. E nós vamos fazer assim. Eu vi pessoas se levantando de lá e descendo. Se por acaso eu começar a orar e você ainda estiver vindo, não tem problema. Vem assim mesmo. Vem. Agora eu quero chamar o povo da minha igreja para estar do lado dessas pessoas que estão aqui. Não quero ninguém sozinho. Ninguém. Cadê meu povo? Cadê o meu povo? Um com mão no ombro. Vem, está faltando um monte de gente ainda. Pode vir. Eu tenho um monte de gente sozinho aqui. Chega aqui. E lembra, você é responsável por quem você abraça. É assim, no reino de Deus é assim. Você é responsável por quem você abraça. Amém. Amém. Isso é igreja, queridos. Isso é igreja, é gente apoiando gente, é gente se comprometendo com gente. Ouviu, igreja? Você é responsável. Pega o nome, pega o telefone, ora por essa pessoa, intercede por ela, trabalha por ela. Faz isso, apoia. Amém. Se você queria ver um milagre aqui essa noite, você está vendo agora. Sabe por que João Batista foi o maior de todos? Porque ele transformava corações de pedra em coração de carne e batizava essas pessoas. Elas morriam para o eu, para o carnal, e nasciam para o espiritual. Era isso. E hoje Deus está começando a realizar esse milagre aqui. Se você estiver vindo ainda e eu começar a orar, continua. Continua. Vem e chega aqui. Que bom que você chegou. Fecha os olhos. Oh, querido Deus, que cena maravilhosa, meu Pai. Eu daqui fico olhando para cada uma dessas pessoas e fico com as minhas pernas e os braços tremendo, pensando, Senhor, não deixe com que eles escapem. Nos ajude, Pai, a ajudá-los. Ó Senhor, toma a mão de cada membro da igreja que está aí, com a mão no ombro do seu amigo, ou desse irmão que está conhecendo agora. Toma essas mãos, Pai, que eles se sintam responsáveis, Senhor, que essa alma, que essa vida esteja na mão deles, e que o Senhor os fortaleça para fortalecer aos outros. Ó Senhor, derrama entre nós o seu Espírito, opera em nós segundo a sua vontade. Cura, Senhor, quem precisa de cura. Restaura, Senhor, saúde, vida. Restaura lares, Senhor. Restaura corações quebrantados. Restaura pecadores, restaura viciados, Senhor, porque o Senhor pode. À medida em que nós permitimos, restaura a nossa vida e aceita os seus filhos e filhas. Em nome de Jesus. Amém.